Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora fazer o nosso segundo encontro, reflexões e estudos sobre o livro do Eclesiastes, Coelet. Nosso, então, segundo encontro. Vamos trabalhar hoje Eclesiástico do capítulo 1, do versículo de 1 a 11. Ouçamos a leitura. Eu quero só explicar que a leitura do texto bíblico que nós vamos usar vai ser da Bíblia do Peregrino. Eu não gostei da tradução da Bíblia Pastoral, então vou procurar usar essa tradução. Palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que tira o homem de todas as fadigas que o fadigam sob o sol? Uma geração se vai, outra geração vem, ao passo que a terra sempre está quieta. Sai o sol, se põe o sol, ofegante, para chegar a seu posto, e daí volta a sair. Caminha para o sul, gira para o norte, gira, e caminha ao vento. Todos os rios caminham para o mar, e o mar não se enche. Chegados ao lugar para onde caminham, daí voltam a caminhar. Todas as coisas cansam, e ninguém é capaz de explicá-las. Não se saciam os olhos de ver, nem se fartam os ouvidos de ouvir. O que aconteceu, isso acontecerá. O que sucedeu, isso sucederá. Nada novo sob o sol. Se de algo se diz, olha, isso é novo, já aconteceu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antigos, e o mesmo acontecerá com os que vierem. Seus sucessores não se lembrarão deles. Então nós vamos trabalhar esse primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 1. Palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Palavras. Podemos entender discurso ou sentenças de Coelet. Essa expressão aparece 7 vezes no livro do Eclesiastes e refere aqui ao nome do autor do livro, que se chama Coelet. Ele diz que ele é filho de Davi. O autor do livro é Coelet, o mestre, cujas palavras foram recolhidas por seus discípulos e depois publicadas em um livro. Ele vem coberto com uma roupagem de um personagem importante do povo de Deus e se apresenta como filho de Davi. Assim, Coelet vem identificado como Salomão, filho de Davi. A identificação aqui é um recurso literário. O autor Coelet se faz passar por Salomão para realçar a autoridade daquilo que será dito,
visto que Salomão foi reconhecido como sábio. Rei de Jerusalém. A obra sendo atribuída a Salomão, coloca Salomão, Coelet, rei de Jerusalém. A vida é passageira. Versículo 2. Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Também nós encontramos na tradução ecumênica da Bíblia uma boa tradução. Vaidade, no hebraico, significa sopro, fumaça, hálito. E é o tema central do livro do Eclesiastes. O mesmo nós vamos encontrar essa expressão no final do livro. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 8. Designando o que é transitório e vazio em substância. Mas o que significa a expressão tudo é vaidade? O que significa tudo? Tudo não se refere ao universo criado, mas a todas as atividades da vida de um homem, de um ser humano. O que se faz sobre o sol. O contexto do livro é o âmbito meramente humano. Tudo que se refere ao ser humano é fugaz, é sopro. Nada de novo sob o sol. Versículo 3. Que tira o homem de todas as fadigas que o afadigam sob o sol? Vimos o balanço da vida humana. É um convite, para não cair nas ilusões. Afinal, o que convém ao homem fazer na vida? Todas as fadigas, isto é, todo o seu duro trabalho, seu esforço. Coelet pergunta pelo possível ganho ou lucro, em benefício do ser humano, em seu sentido mais amplo. A pergunta moderna é: o que eu ganho com isto? O trabalho, esforço, fadiga. Ele quer sublinhar o lado áspero e duro da vida humana. O que o ser humano alcança de todos os seus trabalhos, depois de tanto sofrer e padecer? Esforçar tanto pelo trabalho, desgaste diário e desgaste da vida, sob o sol, isto é, delimitando o espaço vital do homem neste mundo. A questão é descobrir como o homem deve viver humanamente. O homem trabalha, se fadiga neste mundo, e o que ele tira de benefício? Pergunta de um sábio diante do significado, do sentido que se dá a toda fadiga no trabalho que possa ser exercido neste mundo. Versículo 4. Uma geração se vai, outra geração vem, ao passo que a terra está quieta. Coelet é o observador da vida normal e corriqueira da natureza e dos seus fenômenos. Ele afirma: uma geração vai. Geração aqui significa uma relação com o tempo e trata do ciclo humano. Devemos considerar aqui não em termos em termos individuais, mas coletivamente. Geração é o conjunto de homens
que vivem juntos num tempo. Por exemplo, a minha geração, a geração dos anos 50, 60. Nós temos a geração dos anos 70, a geração dos anos 80, significa então, as pessoas que vivem juntos um determinado tempo. Outra geração se refere à concepção, a uma geração que sucede outra geração. Vemos na história humana o curso das sucessões de gerações. Geração vai, geração vem. Que é o processo natural de nascer e morrer. A morte é um dos momentos que mais preocupa o ser humano. Tudo é movimento. Por isso, a expressão ir e vir. E a Terra é segurança, realidade fixa. A Terra funciona como um cenário, como se fosse um cenário de um teatro, um cenário fixo. Mudam os personagens, mas o cenário é o mesmo, onde os personagens, com suas peças, passam. A Terra refere a tudo o que foi criado por Deus, desde o princípio. A Terra dura para sempre. A Terra tem um tempo ilimitado. As gerações passam, uma geração sucede a outra e a Terra permanece. Versículo 5. Sai o sol, se põe o sol. Indica movimento, Sai o sol, se opõe o sol. Ofegante para chegar a seu posto e daí volta a sair. A cada dia vemos como o sol percorre seu caminho celeste de leste, ele vai de leste para oeste. Nasce e morre todo dia. Sai o sol, e com ele parece que ressuscita o universo. A vida volta à vida. Põe o sol, e com seu pôr do sol, chegam as trevas, o reino da morte. O sol jamais falhou. O sol não descansa em seu eterno caminhar, nem sequer à noite. No final do dia, chega a seu posto e depois volta a sair. E começa de novo sua tarefa diária sem fim. Sai o sol, põe o sol. Versículo 6. Caminha para o sul, gira para o norte, gira e gira, e caminha o vento. Então, no versículo 5 ele falou do sol, no versículo 6 ele vai falar do vento. A ênfase traz a ideia dominante de movimento sem rumo fixo. Não existe sucessão, mas um movimento incessante sem saber para quê. O vento preso entre o céu e a terra. Versículo 7. Todos os rios caminham para o mar, e o mar não se enche. Chegados ao lugar para onde caminham, daí voltam a caminhar. Todos os rios. Refere à corrente d'água, que caminham para o mar. E o mar não se enche. É a conclusão que chega a Coelet. O nível da água é sempre o mesmo. Os rios caminham para lá, voltam, e tornam a caminhar. Onde se afirma que os rios vão para o mar e assim continuam indo. Não param de ir para o mar. O que interessa aqui, a Coelet, é o homem. Os grandes problemas do ser humano, do homem concreto. E Coelet não encontra respostas que satisfazem as perguntas mais angustiantes da vida humana. Ele não sabe por que está nesse mundo.
qual o sentido da vida humana. Ele é um fiel, mas não compreende que relação pode ter sua fé em Deus com os problemas entre os seres humanos. A justiça e a injustiça, a riqueza e a pobreza, a piedade e a impiedade, a sabedoria e a tolice, a vida e a morte, a sorte e a desgraça. A natureza é prova de tudo isso, com seus fenômenos mais representativos: a terra, o sol, o vento e os rios, águas. Versículo 8. Todas as coisas cansam. Ninguém é capaz de explicá-las. Não se saciam os olhos de ver, nem se fartam os ouvidos de ouvir. Todas as coisas cansam. Faz referência, em primeiro lugar, aos versículos 4 e 7. A incessante passagem das gerações, ao movimento sem fim do sol, do vento, dos rios. Tudo parece ser sem finalidade e inútil. Assim, todas as coisas cansam, são cansativas e penosas. Ninguém é capaz de explicá-las. O ser humano é o único ser que fala e que manifesta seu poder pela fala. Na vida do sábio, ele é o dominador da palavra, por excelência. Mas quando se diz ninguém é capaz de explicá-las, quer dizer que o ser humano carece do poder sobre a realidade. Quoelet é um homem crítico, de uma sabedoria superficial e otimista. Ele é mais cético diante da realidade. Ao afirmar que os olhos não se saciam de ver e dos ouvidos que não se fartam de ouvir, quer Quoelet referir aos sentidos humanos, que são insaciáveis. Quoelet quer saber e conhecer mais. O ser humano é insaciável, mas ele se depara com as limitações humanas. O ser humano quer conhecer tudo o que se refere à natureza, seus mistérios, tudo o que se refere ao ser humano como indivíduo e como sociedade. Mas sempre o ser humano depara com incoerências e caminhos sem saída. Mesmo o conhecimento de Deus, o homem não compreende nada, embora nele se crê. O que Deus quer do homem? Quais sentimentos ele tem para com o homem? Quais devem ser as justas relações do homem para com Deus? Nem os olhos se saciam jamais de ver, por tudo que se possa ver. Nem os ouvidos se fartam de tantas coisas que ouvem. Se o mar jamais se enche das águas que vêm dos rios, nem mesmo os ouvidos, por mais que ouça, vai poder entender tudo. As percepções de uma vida é limitada. Versículo 9. O que aconteceu, isso acontecerá. O que sucedeu, isso sucederá. Nada de novo sob o sol. O que passou, isso acontecerá. Quoelet observa seu dia a dia, como qualquer observador da natureza e da vida. Todos os seus seres vivos, o ser humano, eles nascem, vivem e morrem. As gerações sucedem outras. O ciclo do sol, o eterno fluir das águas, o gerar incessante dos ventos, o surgir dos impérios e de seus declínios são derrotados. Os triunfos e fracassos dos seres humanos, nada disso é novo. Quoelet tem uma visão pessimista, numa consciência realista. Princípio da realidade, com o pé no chão, sem ilusões. O sol equivale à esfera onde desenvolve a vida dos homens, diferente da esfera divina. O mundo de Quoelet, como de toda a antiguidade, diferente do nosso hoje,
né? A mudança é identificada com imperfeição, enquanto a não mudança, a imutabilidade, é sinal de perfeição. Hoje nós colocamos a dinâmica do ser humano como uma dinâmica ativa, uma mudança ativa. A não mudança é falta da evolução. O ideal do homem é permanecer sem mudança, estável, firmes com Deus, que é a mentalidade antiga. Para Coelete, os profetas anunciam a chegada de um novo, que é o futuro, que é inverso totalmente do passado. É a renovação da história. Mas Coelete acredita que isto é uma utopia, que estava longe da realidade, era um sonho irreal. Versículo 10. Se de algo se diz, olha, isso é novo, já aconteceu em outros tempos, muito antes de nós. Se de algo se diz, é um condicional, e propõe Coelete um caso concreto, mas a finalidade é afirmar a tese de que nada de novo há sob o sol. Olha, é uma chamada de atenção, porque se quer apresentar algo de novo, mas infelizmente não é real o que se convida a ver. Só é novo para aquele que experimenta de forma nova uma experiência que não conhecia. Muito antes de nós, equivale a um tempo, uma época distante, que nos precedeu e que não conhecemos, nem temos memória. Achamos que é novo, mas não, é antigo. Versículo 11. Ninguém se lembra dos antigos, e o mesmo acontecerá com os que vivem. Seus sucessores não se lembrarão deles. Um tema dos seres humanos de todos os tempos, a busca da fama, memória e da recordação. O desejo de permanecer depois da morte, de ter o nome perpétuo. Mas existe o contraste da realidade do esquecimento, o pó da história que cobre todas as coisas. O esquecimento alcança os que passaram, os que morreram, os antigos, mas também os presentes e aqueles que um dia virão. Quando deixarem de existir, tudo passará. Aqueles que vivem agora serão um dia esquecidos, pois não haverá recordação, para aqueles que virão depois. Então, essa é o nosso segundo encontro, a leitura a partir do primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 11, e nós estamos diante de um texto sapiencial, ligado à sabedoria, onde o ser humano se pergunta sobre sua existência e o sentido da sua vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.